Bom, hoje a review se trata de um Bey da linha de Beyblade X, é o BX44, e se trata do Triceratops M85 Bounce Spike. Este que é um Bey da linha de Beyblade X, oficial da Takatomi, que não está com a embalagem, pois eu consegui ele com um amigo meu, que é o Ryan Edward, que tem esse canal aqui no YouTube e também tem suas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui no comentário fixado. Eu consegui com ele, graças a ele tenho agora esse Bey na minha coleção. E bom, primeiramente agradecer ao Ryan. E bom, ele veio sem a caixa, pois é um Bey que foi usado, então acabou compensando mais o valor que eu paguei nele do que eu comprei um novo. E não está em ruim estado não, mas a review dele será fora da caixa. Ele originalmente vem num booster, como a numeração dele é um BX44, então ele é um BX. Então a gente vai analisar peça por peça deste Bey. Eu vou desmontar ele aqui. Ele originalmente realmente veio como um booster, então ele não acompanha o lançador. E aí agora a gente vai analisar parte por parte. Bom, começando aqui de baixo, temos aqui a Beat que é a Bounce Spike. Bounce Spike a gente já conhece lá do Nightmare com outras cores, que foi o seu lançamento original, essa peça. Como a gente pode ver aqui, são a mesma Beat, porém com outras cores. Bom, as características da Bounce Spike nesse caso é que ela está num verde musgo muito bonito, não é tão escuro quanto a câmera pega, é um pouco mais claro. Ele é uma Bey de defesa, o Bey como um todo é um Bey de defesa. Ela possui aqui na sua ponta uma pontinha lá alta, mas com uma ponta afiada no centro. Isso aqui faz com que o Bey ele fique no centro da arena e recebendo as pancadas, assim defendendo elas, para que possa ganhar no finalzinho da batalha ou com um contra-ataque. Ela possui dos dentinhos normais e quando a gente olha aqui na sua estrutura, ela não possui aquele reforço a burst que possui em beats de ataque, por exemplo. Mas quando a gente olha aqui, você consegue ver uma partezinha mais arredondada. Isso aqui faz com que, como o seu próprio nome diz, ela dê um bounce. O que significa isso? A gente vai pegar aqui a estrutura da ratchet dela. E quando a gente encaixa, a gente percebe aqui que ela fica folgada. Ela fica com um espacinho entre a ratchet e a beat. Não é o caso, por exemplo, aqui de uma Rush que eu estou usando de exemplo. Como a gente pode ver, ela fica totalmente para dentro. Neste caso aqui da Bounce Spike é porque aquela parte mais arredondada faz com que ela tenha esse ricochete, digamos assim. Ricochete da elasticidade do plástico com a própria Beat. Então quando ela vai voltar e vai soltar, vai voltar e vai soltar. Lembrando que isso daqui não vai nenhuma mola, e sim é propriamente a estrutura do plástico que faz essa elasticidade. E é bem interessante como eles não... É um mecanismo bem simples, com um método bem simples que não precisa de mola. Então essa aqui é Bounce Spike e uma Beat de defesa padrão. Em seguida temos aqui uma Ratchet. Essa Ratchet que ela possui a altura 85, como a gente consegue ver aqui, mas ela tem um diferencial. Primeiro vamos explicar a diferença de uma Ratchet simples, qual é esse caso, com uma Ratchet comum. Como a gente consegue ver aqui, eu peguei uma 580 pra gente... Como a gente consegue ver aqui, eu peguei uma 580 pra gente fazer esse comparativo. A gente consegue ver primeiramente na estrutura de cima, que ela não possui essa gravata aqui. Ou seja, isso daqui serve normalmente para este tipo de ratchet, para que seja aplicada uma pressão. Perceba aqui em cima. Quando eu vou colocar, via de exemplo, a Bounce Spike, essa parte aqui não fica branca, e nem esse pininho sobe. Quando eu coloco uma Beat que tem um reforço a burst, como é o caso da Rush, a gente vai perceber um detalhe. Você viu que o pneu foi para cima e essa parte aqui ficou preenchida. Isso aqui é o mecanismo de reforço a burst. O que acontece com as ratchets simples, ou com números fracionados, como é o caso dessa aqui, que é uma 85, é que ela não possui essa pressão. Ela possui uma pressão própria aplicada com esses 4 pininhos aqui a partir da blade. Então, quando a gente encaixa aqui, dependente da Beat, dependente se ela tem ou não reforço, ela vai ter a mesma pressão. E a Ratchet que vai dar a pressão dentro da Blade propriamente. Então, independente se for uma Rush ou uma Bounce Spike, a pressão é a mesma. Ela vai eclodir da mesma forma com as duas. Mas ela não é
como a gente consegue ver aqui, uma 585, mas uma M85. E o que significa? Significa que ela tem metal na parte de baixo, como a gente consegue ver aqui. A gente consegue ver que ela é recoberta com essa camada de metal pelos dois lados, lembrando que ela encaixa tanto em base de giro à esquerda quanto em base de giro à direita. E a gente consegue ver aqui que ela é bem preenchida mesmo. Então, quando a gente compara os pesos com uma ratchet convencional, ela é muito mais pesada. Eu peguei aqui uma balança de precisão que eu possuo, que eu faço a pesagem de base, etc. E aqui a gente tem a 580, que é a ratchet mais próxima da altura dela. Aqui a gente tem 7,3 gramas. E beleza, quando a gente coloca a M85, ela tem 10,6. Isso, beleza, é uma diferença de 3 gramas, mas cada grama em Beyblade como um todo, faz uma diferença dentro do jogo. Então, além desse peso extra, como ela tá mais por cento, ela vai fazer com que o Bey ele não vá tanto para as bordas. Então, isso aqui faz com que ele tenha uma estabilidade maior. Mas a fraqueza dela é que, propriamente, ela é uma altura fracionada, então 85. Então, a gente vai ter esse dificultoso dela ser uma ratchet simples, mas é tudo para equilibrar. Pois concordemos que se fosse numa ratchet padrão, isso daqui seria extremamente quebrado. Mas essa aqui é a M85. E aí, em seguida temos aqui a Blade. A Blade que se trata do Tricera Press. Tricera Press é uma Blade de defesa que possui como característica ser bem pesada e ter seu peso bem concentrado ao centro. A gente sabe que em Beyblade X, algumas Blades elas têm características nos prendedores especificamente. Então aqui você tem todo o entalhe de dinossauro. Mas perceba que, diferentemente de um Bey com a temática de dinossauro, perceba que o prendedor dele é menor. Quando a gente compara aqui o recheio dentro desses prendedores aqui, a gente percebe que eles são muito maiores do que um prendedor padrão de BX. Inclusive, essa é a característica de um BX, ele é um Bey básico que possui seus prendedores de metal. E para focar na estabilidade do Bey. E o Tricera Press leva isso aí a outro nível, pois quando a gente vê os contra-ataques dele aqui, a gente consegue ver que ele tem ele tem 5 lâminas aqui que servem para um contra-ataque, e aqui tem o ponto de impacto. Mas nossa, olhando assim de cima, ele não parece ter um contra-ataque tão efetivo. Mas quando a gente olha ele assim, basicamente, a gente consegue ver que o prendedor é onde possui mais peso, sendo que ele é muito alto. Você consegue ver que ele é muito alto. Novamente, em comparação aqui com o outro Bey, você consegue ver que o prendedor ele quase não se sobrepõe tanto. Aqui ele se sobrepõe muito por conta do metal. Então, uma Blade bem estável para defesa. E esses contra-ataques são muito efetivos na batalha. Então, cada contra-ataque aqui é muito efetivo. Junto à M85, vai aumentar essa estabilidade e fazer com que este Bey seja basicamente um tanque. Então é bem interessante. O Tricera Press é bem interessante para combos de defesa, com Hexa, até mesmo com Dot, que eu já vi bastante, ou até mesmo um ataque com uma Low Rush, uma Level. Ainda o que a gente consegue ver aqui? O detalhe que é a cabeça do Triceratops sendo dos prendedores aqui. E o logo dele que é muito bonitinho. Eu gostei desse logo, tá? Gosto muito desses logos de dinossauro que Beyblade X faz como um todo. Então, esse daqui é o Bey. A gente vai pra montagem dele, que é bem simples. A gente vai pegar aqui a Blade, virar ela de ponta cabeça. Inclusive, a gente consegue ver toda a distribuição do plástico e do metal nela. A gente pega a M85. Beleza, tem como alinhar ela tanto com os pontos de impacto quanto sem os pontos de impacto. Eu vou alinhar com os pontos de impacto, então, beleza. E por último a gente pega Bounce Spike, que está com a mecânica funcionando. E aqui em mãos temos o Tricera Press M85 ou M85 Bounce Spike. E o M vem da palavra Metal, logicamente. Então esse aqui é o Tricera Press e a gente vai testar ele na arena contra outros Beys. Então, bora ver lá se ele consegue virar o rei dessa vez. Bom, vamos colocar então o Tricera Press para batalhar contra alguns outros Beys. E percebam a temática. O primeiro Bey que ele vai enfrentar aqui será o Roar Tyranno 170 Level. Então, bora lá.
Beleza, primeiro round. A gente consegue ver aqui que ele é bem estável mesmo com a Boss Spike. E aí, agora o Tyrannal Roar desfere os ataques, mas você vê que vai direto ao centro. Ele está resistindo e vamos ver quem é que ganha neste primeiro round na resistência. Primeiro ponto, Tricera Press. Ok, está 1 a 0. Lançar ele um pouco mais inclinado agora. E o Tyrannal Roar. Leva um padrão mais controlado, beleza. E você vê que ele é puramente pra aguentar porrada. Ele não tem tanta resistência assim, mas agora tá 2 a 0. Cara, o peso ele influencia muito. Vamos lá. Só por ele ser um bem mais estável, ele já consegue counterar muito a questão dele se jogar um pouco pra fora. Então, agora tá 3 a 0 no spin. Ok, Tricera. Roar Tyrannal consegue um over finish, marcando assim no placar 2 pontos, deixando o placar em 3 a 2. Ok, Tricera. E agora o Tyrannal. Foi por cima. Beleza, vou ter que refazer de qualquer forma. Tricera. E... Roar. Cara, você vê o efeito da Bounce Spike. E o Mummy Press realmente faz sentido. Ele pressiona mesmo quando ele é jogado pra cima. Agora na resistência, vamos ver. E agora o Tricera ganha no placar de 4 a 2. O próximo oponente do Tricera será o Terra Swing 770 Ball. Então bora lá. Terra Swing será lançado primeiro por possuir mais resistência. Ok, Terra. E agora o Tricera. Ok, agora vai ser uma batalha um pouco mais focada em contra-ataques. E ó, você vê o efeito que a Bounce Spike deu. Bateu embaixo. Tá fazendo o Tricera ficar desequilibrado. Vamos ver se vai ser bem rápido primeiro. E o Tricera ganha na resistência 1 a 0. Terra Swing. E agora o Tricera Press. Que contra-ataque incrível. Beleza. Ok. Está 3 a 0 pro Tricera Press. E olha que o Terra Swing não é ruim não, tá? Ele é bom. Ele tem uns contra-ataques ok. Aí beleza. Vamos lá. Tricera desequilibrou um pouquinho agora. Então acho que pra resistência eu acho que ele não ganha muito. Só se ele tem um contra-ataque muito forte. Vamos ver se a estabilidade da M85 ajuda e ajudou. Ele ganha no spin por 4 a 0. Beleza. E pra última batalha, infelizmente não tenho como estoque dele, mas será contra o Tyrannal Beat 160 Rush, combo que é um recomendado, que, como esse que é o que eu acho que é o certo para esse bem. Então, vamos lá. Ok, Tricera. Agora, o Tyrannal Beat. Você viu que ele... Tá bom, que contra-ataque bonito. 2 a 0 pro Tricera. Tricera Press. E agora o Tyrannal Beat. Ok. Tyrannal Beat buscando um burst pelo menos. Ó, desequilibrou bastante o Tricera e consegue um spin finish. 2 a 1. Ok, Tricera. E... mandou pra over. E assim deixa o placar em 3 a 2. Ok, Tricera. E agora o Tyrannal Beat, que faz 2 extremes, mas não consegue. Vamos ver quem é que ganha nessa. O Tyrannal Beat tá com pouca resistência. Vamos ver. E Tricera
acaba ganhando o placar de 3-3. Vamos lá, Tricera. E a Lanterna Beast. Ok, quase não foi over. E, infelizmente, a Downspike não segura tanto, mas assim o Terranobit ganha. Bom, mesmo no final ele tendo perdido, ele ainda assim não eclodiu nenhuma vez. A M85 ela segura bem. E bom, esse aqui foi o vídeo, espero que tenha gostado. Novamente, valeu Ryan por ter conseguido me ajudar a conseguir este bem. E é isso, nos vemos em breve e tchau, tchau.